Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a química do solo, trabalhando um pouco das funções inorgânicas. Bom, antes disso a gente pode se perguntar então o que é o solo, e a gente vai encontrar que o solo é o substrato terrestre que contém as matérias orgânicas, e ele também é capaz de sustentar a vida vegetal, né? E ele vai ser composto principalmente por minerais e rochas decompostas ao longo de milhares de anos. E onde que vai entrar a química nisso, né? Então ela vai estar presente em muitas coisas, e quando a gente pensa na produção de alimentos e na qualidade que é necessária para isso, a gente vai ter a química afetando, né, diretamente. Então essa qualidade ela é definida por características físicas e químicas, e a gente tem algumas delas, como a presença de sais minerais, o pH, a granulação, porcentagem de argila e de outros componentes de areia. Bom, o pH, né, que falei anteriormente, ele é a medida de acidez ou basicidade de uma substância, e ele é calculado em relação à concentração de íons H+ presentes em uma solução. Bom, mas o que seria isso? Os íons H+, eles são átomos de hidrogênio que perderam elétrons. Nesse caso, são hidrogênios e eles vão ficar apenas com seu núcleo. Por isso a gente representa eles como H+, entendendo que, né, ele perdeu um elétron. E aqui a gente tem uma escala de pH e tem algumas figuras que representam, né, algumas coisas que tem aqueles pHs específicos ali. Bom, mas o que são ácidos e bases, né? Então, a gente, ao longo do tempo, enquanto seres humanos e cientistas, a gente foi classificando e estudando as substâncias químicas, o mundo ao nosso redor, tudo, né? Então, a gente tem 4 caras, que é o Arrhenius, Lewis, Brownsted e Lowry, que eles pensaram e, ao longo da história, foram elaborando definições para algumas substâncias químicas, né? Então, a gente tem algumas coisas relacionadas aos ácidos e às bases, como, por exemplo, ácidos são substâncias que liberam H+ em solução, ou que doam prótons, ou ainda que recebem par de elétrons. Ou seja, a gente vai ter, respectivamente, cada uma dessas afirmações relacionadas primeiro a Arrhenius, depois a Brownsted de Lowry e depois a Lewis. Então, Lewis é o cara que diz que os ácidos são aqueles que recebem par de elétrons, enquanto que Brownsted e Lowry falam que eles doam prótons, e Arrhenius fala que eles liberam H+ em solução. Lembrando que o Arrhenius é anterior, né, muito tempo antes do que Brownsted e Lowry, e Lewis é ainda mais recente, né? Então foi uma evolução do pensamento. Bom, e as bases então? As bases, elas são substâncias que em solução fazem o contrário, entre aspas, do ácido de Arrhenius. Então elas não liberam H+, elas liberam outra molécula, né, que é o OH-, que é um íon. E na teoria de Brownsted-Lowry, as bases elas são quem recebem os prótons, enquanto na de Lewis elas são as que doam os elétrons. Então, vocês lembram que antes a gente estava falando que os ácidos eles recebem pares de elétrons quando eles são vistos pela perspectiva de Lewis. Aqui nesse caso, nós encontramos quem doa esses pares, né? Entendendo que isso sempre está conectado. Então, ácidos e bases, eles sempre são em relação um ao outro, certo? Então, aqui eu coloquei uma questão, né, que é como que a gente pode produzir sal de cozinha, né, NaCl, porque isso também está conectado e é uma das próximas coisas que a gente vai observar. Então, a gente relembrando um pouco, a gente tem os componentes do solo, que são rochas fragmentadas, humus e sais minerais. Bom, esses sais minerais, eles nos remetem a sal, né? A sal de cozinha e a essas coisas assim. E ele é um dos exemplos mais comuns que a gente tem, né, das substâncias que a gente classifica como sais. E quando que se forma o sal? Qual que é a característica dele? Então, tem diversas formas para ele, né, se formar. Pode ser através de minerais, através da decomposição das rochas, ou ele pode ser também entre uma reação química de um ácido e uma base. Então, a gente tem um exemplo aqui, que é o HCl mais o NOH, né, que é uma base, e a gente vai ter a formação de NaCl mais água, certo? Bom, isso são os sais. A gente ainda tem os óxidos, que são substâncias inorgânicas binárias, e eles possuem o oxigênio como elemento mais retonegativo. Então eles são classificados de acordo com algumas características. Então a gente tem os anfóteros, os ácidos, básicos, neutros ou duplos. São coisas diferentes, né? Alguns têm a ver com a questão de como eles reagem em solução, outros têm a ver com a composição deles. Enfim, são classificações diferentes, né?
Bom, como é que é essa conexão do solo com os óxidos? Bom, o principal mineral relacionado aos óxidos utilizados no solo é o carbonato de cálcio, né? Ele é um óxido usado principalmente para corrigir a acidez do solo, não do sólido, tá, gente? Aqui tá errado. Mas, bom, por que isso acontece? É porque a gente tem a seguinte reação, né? A gente tem um solo ácido, por exemplo, que tem íons H+, né? Lembrando que a acidez está relacionada com isso, e a gente adiciona o carbonato de cálcio. O que vai acontecer? Então a gente vai ter uma reação química, né? Lembrando que as reações químicas elas ocorrem entre substâncias e elas acabam trocando ou produzindo novos componentes. E aqui a gente tem o cálcio sendo liberado em forma iônica e a gente vai ter a formação de um ácido que está em forma aquosa. Só que esse ácido ele é muito fraco e ele se decompõe logo em água e em CO2. Então, dessa forma, a gente acaba reduzindo, né, essa acidez, porque embora haja uma produção de um ácido fraco, né, ele acaba se decompondo em água e CO2. Então, a gente reduz. Bom, e ele também, né, o carbonato de cálcio, ele pode produzir a cal, né, que é o óxido de cálcio, que a gente conhece muito, é bastante utilizado também, principalmente na alvenaria. Bom, alguns exemplos de óxidos. A gente tem óxidos que são gases, né, como o SO3, a gente tem o óxido de alumínio, óxido de magnésio, o CO2. Então percebam que eles podem estar tanto na forma gasosa, né, como na forma sólida. Então vai depender de com quem que eles estão ligados. Quando eles estão ligados com metais, geralmente eles vão ser sólidos, então eles é quase uma regra. Quando eles estiverem ligados com ametais, esses óxidos eles vão ter uma característica mais gasosa. Bom, vamos pensar um pouco no Enem, né? Então aqui eu trouxe uma questão, né, que fala sobre o manejo do solo. E daí, resumindo um pouco o que está aqui, ele fala que o alumínio, né, os íons de alumínio, eles causam problemas nas raízes das plantas e etc. Então, para promover benefícios, é utilizado a questão do calcário, como a gente acabou de ver. E ele pergunta por que isso acontece. Né? Então a gente tem diminuição do pH, deixando ele fértil, solubilização do alumínio, interação do íon cálcio com o alumínio, produzindo uma liga metálica, reação de carbonato de cálcio com os íons alumínio e aumento de alcalinidade, tornando os alumínios menos disponíveis. Então a gente precisa pensar para resolver essa questão no que está acontecendo. Diminuição do pH a gente viu que não é o que acontece, porque na verdade se a gente está, né, neutralizando, a gente não vai ter uma diminuição, ele não vai se tornar mais ácido, lembrando que quanto mais perto de zero, mais ácido ele é, né? Então não é bem isso. E aí a gente também não vai ter uma solubilização do alumínio por causa disso, porque, né, isso tem a ver com a chuva, com a água, e o alumínio já está em forma solúvel no solo, já está em forma iônica, né? Interação do íon cálcio com o alumínio produzindo uma liga metálica, isso não acontece, né? Não é uma reação que existe. Reação do carbonato de cálcio com os alumínio formando alumínio metálico, também não é uma reação que acontece. A gente fica com a letra E. Então, a resposta para essa pergunta é que quando a gente reage o carbonato de cálcio com a água que está presente no solo, a gente tem a produção de CO2 e dessa substância aqui. Essa substância ela tem OH-, e isso vai permitir com que a gente reaja, né, com os íons de alumínio disponíveis e a gente vai diminuir a concentração deles, porque eles vão estar conectados com essas moléculas de OH-. E ele vai preferir reagir com o alumínio 3+, por causa da sua compatibilidade, digamos assim. Como o cálcio ele é muito grande, ele é um átomo maior, e o alumínio não, o OH ele vai preferir, né, ele vai ter uma afinidade por fazer ligações com um alumínio maior do que com o cálcio. Então, assim que ele tiver contato com o alumínio, ele vai se ligar no alumínio. Então, a gente vai ter essa diminuição dos íons alumínio 3+ livres e vai ter uma redução, então, dos problemas causados por eles nas raízes das plantas. Tem uma outra questão aqui, tem a ver com os óxidos, não mais com o solo, e aqui a gente tem sobre os oceanos, né? Então aqui fala que o CO2 ele se combina nas águas do oceano, aqui, e ele produz uma alteração importante em suas propriedades. E, bom, que alteração é essa? Bom, vamos pensar. Salinização das águas dos oceanos, aqui embaixo
Não faz muito sentido, né? A água dos oceanos já é salgada e o CO2 não está afetando nada disso. Níveis das águas dos oceanos. O que acontece com isso é o aquecimento global, é o derretimento das calotas polares, não tem a ver diretamente com o CO2, embora o efeito estufa, né, tenha, mas não está conectado com o que a questão está dizendo, né? A alteração que ele está se referindo é outra. Temperatura média dos oceanos, de novo, tem a ver com o aquecimento global, com efeito estufa. Estoque do pescado dos oceanos, não tem relação. E acidez das águas dos oceanos. Sim, essa tem. Por quê? Porque o CO2 ele é um óxido ácido, ou seja, em reação com água, ele produz um ácido fraco, de novo. E esse H2CO3 ele vai acabar dando esse caráter ácido. Então ele vai acidificar um pouco a água, sendo a letra A correta. É isso por hoje. Até logo.